Começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de Esther, capítulo 8 ao capítulo 10. Um decreto em favor dos judeus, Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou à rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim, Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então, Esther voltou a apresentar-se ao rei e, caindo a seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mas uma vez, o rei estendeu o cedro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: se parecer bem ao rei, se conto com o seu favor, se o rei considerar correto e se o tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata, o Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois, como eu poderia suportar ver o meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família? O rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: entreguei a Esther os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora envie aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembre-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e o selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunir e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem e matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei a cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estribeiras do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda a parte.
Em cada província e cidade, em cada lugar aonde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. Esther, capítulo 9, a vitória dos judeus. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Reuniram-se em cidades em todas as províncias do rei Xerxes. Reuniram-se em suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhe, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei, juntaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei, e à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Masta, Arissai, Aridaí e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigos dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Esther e disse: Só na fortaleza de Suzã, os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizerem isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido. Diga-me e será feito. Esther respondeu: Se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a própria vida. Livraram-se de seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março e no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março e descansaram no dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual neste dia determinado, data em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos. A festa de Purim. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegrias, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim, recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos
e em que a sua tristeza foi transformada em alegria e o seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Amã, filho de Amedate, o Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sorte, chamada Purim. Mas, quando Ester foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele, e Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, esta comemoração se chama Purim, palavra que se usava antigamente para lançar sortes. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a esta tradição e transmiti-la aos seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias na data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração por todas as famílias, em todas as províncias e cidades do império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram carta a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Ester. O povo resolveu celebrar esta data assim como haviam estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Ester confirmou as orientações para a festa de Purim e tudo foi escrito nos registros. A grandeza de Xerxes e de Mardoqueu, Ester capítulo 10. O rei impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral. Suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.